seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Graças a Deus. Aqui Jesus, chama para si: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Glória a Deus. E então nós vemos aqui que Jesus é a maior autoridade do universo. Ele é a maior autoridade do universo. E como que começa essa questão de autoridade? Se nós vermos aqui no capítulo de Gênesis, capítulo 1, no verso 26, como Deus fala: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui ele fala de que ele deu ao homem autoridade sobre toda a terra. E nos Salmos ele diz o seguinte, que os céus são os céus do Senhor, e a terra ele deu aos homens, aos filhos dos homens. Então Deus criou a terra e colocou o homem para governar nela e sobre ela, governar sobre a terra. Então é uma questão de autoridade. Ele deu autoridade para o homem, para ele governar sobre toda a terra. E o que aconteceu? Por causa da transgressão, o diabo usurpou essa autoridade. O homem caiu, o homem transgrediu, não andou mais com Deus. Então essa autoridade ela foi roubada, ela foi expropriada pelo diabo. Então o diabo passou a governar a terra. E quando Jesus tem um confronto de Jesus com Satanás, o que ele fala? Toda a glória deste mundo eu te darei, se prostrado me adorares, porque isso me foi dado. Não foi dado ao diabo, ele roubou, porque ele é ladrão. E a palavra diz: o meu povo é um povo roubado e saqueado, e ninguém diz restitui. Não há ninguém que diz restitui. Então a autoridade que o homem recebeu de Deus, ela foi roubada, ela foi tomada pelo diabo. E a palavra diz que o príncipe deste século, fala que a terra jaz no maligno, porque o diabo é maligno, o diabo é mau. Ele veio para matar, roubar e destruir. É o que está escrito lá em João capítulo 10, verso 10. Jesus falando, não é essa questão? Então creia no que Jesus falou, porque as pessoas falam que são cristãos, mas não creem no que Jesus falou. Então ele está se apartando de Jesus, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então o diabo roubou essa autoridade do homem que Deus deu a ele. E então o que Jesus veio fazer? Ele veio buscar o que estava perdido. O que estava perdido. Não é quem estava perdido, é o filho pródigo, estava perdido, foi achado.
mas Jesus veio buscar o que estava perdido. O que estava perdido? O que foi perdido? A autoridade do homem sobre toda a terra. A questão é essa, a autoridade do homem sobre toda a terra. Então Jesus veio destruir as obras do diabo. Para isso, teve um preço a pagar, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus pagou esse título da dívida diante do Pai. Eu morro no lugar deles, porque eles morreram, porque pecaram, e eu busco o que foi perdido, eu busco de volta. Então por isso que Jesus falou que, que toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. E se nós formos no livro de Efésios, no capítulo 1, o que lá está escrito? Que Jesus, ele é bem claro aqui, capítulo 1 do livro de Efésios, diz o seguinte, o qual, capítulo 1, verso 20 do livro de Efésios, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, quer dizer, nos lugares de autoridade, no lugar celestial, acima, olha bem o que ele fala, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha bem, então o que aconteceu? A autoridade do homem foi tomada, foi roubada, o diabo se apropriou dela, porque é ladrão, se apropriou, e Jesus veio tomar essa autoridade. Então o diabo passou a ter autoridade sobre a terra, sobre toda a terra. O mundo jaz no maligno, O príncipe deste século cegou-lhes o entendimento, para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam, se aquebrante o coração, entendam, se convertam, sejam salvos e curados. Então a terra jaz no maligno. Aí o que Jesus fez? Ele foi trazer de volta aquilo que foi perdido. O que foi perdido? A autoridade do homem sobre toda a terra. E ele, então, depois de ter feito tudo, ele venceu estes principados, ele venceu ao diabo, porque ele ressuscitou dos mortos. Então, olha bem, o diabo é senhor da morte, Então, além de tudo, ele venceu a morte, e ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. E com isso, ele foi colocado no lugar de honra, lugar de autoridade, certo? Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Olha bem, e o pôs o quê? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Que é isso? Pôs todas as coisas, são todas as coisas debaixo dos seus pés. Pés aí está significando debaixo da sua autoridade, debaixo da sua autoridade, a autoridade de Jesus. O deu à igreja. Olha bem, quem que dominava? Quem que roubou a autoridade? Foi o diabo. Agora aqui Jesus foi colocado acima dele, quer dizer, com a autoridade sobre o diabo.
E ele pegou essa autoridade, né? Por isso que ele diz aqui, né? No capítulo 28 do livro de Mateus, né? Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então, o que ele fez? Ele buscou o que estava perdido. Ele buscou de volta essa autoridade, né? E o deu a quem? A igreja. Quem é igreja? Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, é o único e suficiente Salvador da humanidade, né? E aquele que se coloca sob a autoridade de Jesus. Então, né, bem, ele não é só autoridade sobre os principados, mas sobre nós, né? Todos aqui, sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Então ele pegou de volta essa autoridade e ele deu essa autoridade à igreja. Quem é a igreja? Aqueles que estão unidos com Jesus. Eles são igreja. Não é essa ou aquela denominação, não é essa ou aquela religião, né? É aqueles que estão ligados num só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, né? Uma só doutrina, a sã doutrina, aqueles que estão vinculados em Cristo. Então, Cristo Jesus, ele é o cabeça, ele é a maior autoridade, e ele pegou, resgatou essa autoridade, né? Essa autoridade foi perdida, mas ele veio buscar o que estava perdido, e ele deu à igreja, ele deu a você, ele deu a mim a autoridade sobre os principados, né? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Quer dizer, a cabeça, né, é o cabeça, e o corpo está unido à cabeça, está vinculado à cabeça. A cabeça é que domina o corpo, né? É que comanda, é o centro de comando do corpo, é a cabeça. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, né? Quer dizer, estão sujeitas ao comando de Cristo, né? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E ele nos deu à igreja autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente nos causará dano algum. Agora, o que está acontecendo? O que tem acontecido? É preciso a igreja, né, ter o discernimento dessas coisas, que nós fomos feitos autoridades juntamente com Cristo. Nós reinamos com Cristo Jesus muito acima dos principados, né? E nós recebemos o governo sobre a terra, mas por não ter o entendimento necessário, né, o que tem acontecido? As pessoas ainda, né, a igreja, né, estão sujeitas, estão ainda sujeitas aos principados, né, porque não entendeu que foi feita autoridade. Então, quando começamos no ministério, havia algo que pregava, né, falando das obras malignas, falando das ações de demônios, e para tomar muito cuidado com isso, para tomar muito cuidado com essas coisas, né? Para não confrontar o diabo, né? Não pode nem falar no nome dele, e por aí vai. Fez obra com maligno contra você, né? É um erro, isso é um erro. Nós somos autoridades sobre eles, nós somos autoridade, feitos autoridade sobre eles. Só que o diabo, ele já sabe que ele perdeu. Então o que ele faz? Ele parte para cima, né? Para quê? Para te colocar medo. Para colocar medo, ele trabalha com medo. Para colocar dúvida,
para levar ataques à mente das pessoas, para que elas não entendam a verdade, para que elas não saibam discernir a posição que elas ocupam juntamente com Cristo. Então, como as pessoas geralmente oram, né? Senhor, me guarda, Senhor, me livra, tem misericórdia, Jesus, e fica parecendo um mendigos, né? Porque estão acossados por medo, não avançam, mas ficam mais numa defesa e mais escondidos, né? Aí é uma igreja que não ataca, mas uma igreja que sempre defende, uma igreja que sempre recua, uma igreja que fica reconhecendo a autoridade dos principados, dos demônios, ao passo que nós fomos feitos autoridade. Você foi feito autoridade, né? E como exercemos essas autoridades? Essas autoridades é exercida quando nós nos submetemos completamente ao senhorio de Jesus. Primeiro nós nos submetemos, aí o que vai acontecer? Aí ele nos faz rei, porque ele é rei dos reis, e rei, ele é para reinar, e o rei, ele não faz, ele não executa, o rei ordena, o rei fala, e as coisas vão ser executadas, então, né, né, aí entrou a questão da fé, né? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: aumenta-nos a fé, ó Senhor, aumenta-nos a fé, né? Jesus, o que Jesus falou? Se né, você disser a este monte, sai daqui, planta-te no mar, você quer dizer, primeiro ele falou assim: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é o que todo mundo, né, tem. É pequenininha a minha fé, ninguém reconhece que tem uma fé, né? Mas a fé é um dom de Deus, Ele já te deu, Ele deu para todos aqueles que creem, né? Ela é pequena mesmo, né? Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a este monte, sai daqui, planta-te no mar, isso será feito, né? E não duvidar no seu coração. Então você crê na palavra de Deus, então você não duvida no seu coração. Agora o que precisa, né? Isso é crer, primeiro você crê. Agora a ação é a fé. A fé, você vai agir como tal. E como que você vai agir como tal? Falando, ordenando, repreendendo, destruindo, anulando, cancelando, né? Nós temos o poder de cancelar as obras malignas. Nós temos o poder de trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse, de forma que quando ficamos retraídos, escondidos, não atacando, mas somente defendendo, nós estamos paralisados por medo, por timidez e não crendo no que Jesus deu a nós, deu à igreja. Então creia, né, que Jesus deu autoridade para você, né, para você mudar circunstâncias, te deu o governo sobre a terra. Agora, uma coisa é pedir a Deus, só que ao pedir, o que as pessoas estão pedindo? Estão pedindo para que Jesus faça o que elas têm que fazer. Onde está Jesus? Está à direita do Pai, né? Agora, presente em nós está o Espírito dele, o Espírito Santo, tá? E o Espírito Santo é o nosso ajudador. O que ele faz? Ele nos ajuda a agir conforme Jesus agia aqui na terra. É isso que ele faz, né? Então ele vai ajudar nós a agirmos conforme Jesus agia. O que Jesus falou?
aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e maiores ainda vão fazer. Né? Então, é preciso resgatar essa autoridade. É preciso ter consciência da posição que Jesus deu a nós. O que ele fez? Ele venceu tudo, ele é o cabeça, e ele deu a nós procuração para agir no nome dele, nos fez discípulos para aprender sempre dele, e já nos deu uma ordem: fazei discípulos de todas as nações. Quer dizer, os discípulos passam a fazer discípulos. Jesus vem fazer discípulos? Não, quem vai fazer discípulos somos nós, é você que vai fazer discípulo, tá? Quem vai expulsar demônios é você. Quem vai mudar circunstâncias negativas, restringidoras, destruidoras sobre a tua vida, sobre a vida dos outros, sobre a vida até de uma nação, quem vai fazer? Somos nós, submissos a Jesus, e em nome de Jesus, nós não fomos feitos para ser paralisados pelo medo. Nós não podemos ficar orando somente: ó Senhor, me guarda, ó Senhor, me livra, tem misericórdia de mim. Já está escrito, ele tem misericórdia, as misericórdias dele não têm fim, vai de geração em geração e não terão mais fim. Mas ele nos fez para ser um guerreiro de Deus aqui na terra, um representante de Deus aqui na terra, para repreender, para paralisar todo mal, todo ataque, né? E determinar a restituição e a devolução de tudo que nos foi roubado e de tudo que foi perdido. Porque ele nos deu autoridade sobre todo nome. O problema, o ataque que você recebe tem nome. Está sendo destruído, está sendo atacado. Então, aceita o confronto. A questão é que as pessoas não querem confronto. O diabo sabe disso, por isso ele ataca. Porque ao atacar, as pessoas ficam no mesmo lugar ou recuam. E o que Jesus falou? Aquele que toma do arado, olha para trás, não é digno, né? Não é digno de mim, né? Não pode ser meu discípulo. Então, é preciso haver o resgate da autoridade, né, delegada por Jesus à igreja. Você foi feito para ser um rei, uma rainha. Você foi feito para ser um campeão. Você foi feito para ser o quê? O que Jesus falou? Mais do que vencedor. Olha, como que ele diz isso? Enquanto muitos que são da igreja estão numa situação de perdedores. Aceita derrota, aceita retaliações, ataques. Ora, quem ataca sempre. Se você não atacar, você não vai vencer. E só ataca quem sabe, quem tem certeza de que maior é o que está nele. Você tem o maior dentro de você? Você tem maior? Amém? Vocês estão aí? Amém? Estão ouvindo? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E mais os que estão conosco. Por que mais os que estão conosco? Porque tem 2/3 dos anjos a nosso favor, trabalhando a nosso favor. E o inimigo só tem 1/3, né? Afora a ciência de Deus, né? Que sabe todas as coisas, presente, passado, futuro, sabe todas as coisas, né? E os inimigos foram destituídos de graça, né? Da sabedoria do céu,
né? Porque ele optou pela destruição, optou por coisas totalmente erradas. Então eles foram destituídos da graça de Deus. Mas nós fomos feitos guerreiros em Deus. Autoridade. Você sabe o que é autoridade? O que é autoridade? A autoridade manda. A autoridade determina. Olha, eu paraliso essa ação, né? Uma oração, né? Uma oração que aprendemos a fazer, né? Eu cancelo, eu anulo todos os planos dos principados das regiões celestes. No nome de Jesus, porque eu governo juntamente com Jesus sobre todos os principados, todas as autoridades, poderes, domínios e sobre todo o nome que se possa nomear no presente século, mas também no vindouro. Olha bem, recebeu essa autoridade? A questão que entre ser autoridade e exercer a autoridade vai uma distância. Para você exercer a autoridade, você precisa saber quem é você em Cristo Jesus. E nós recebemos aqui agora o discernimento que Jesus nos deu autoridade, foi feito autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra, e deu à igreja. Então, a igreja que deve exercer essa autoridade na terra, ela deve exercer. Como exercer? Primeiro, né? Eu já vi alguém falar da revolta santa, né? Algo está te atingindo, algo está diminuindo você. O que você tem que fazer, né? Aí você vai reagir com uma revolta santa, né? Essa revolta, né? Ela vai nos levar ao exercício da autoridade. Eu não aceito. Eu te repreendo. Afasta-te em nome de Jesus. Recua em nome de Jesus. O meu Deus despedaça a tua miolheira, inimigo, porque todo mal tem um correspondente espiritual. Todo mal que está te atingindo tem um correspondente espiritual. Se não discernir isso, você vai ficar trabalhando na carne contra as pessoas, contra aquilo que está te atingindo, mas você tem que saber que há um levante espiritual para roubar e para fazer você perder, né? Perder a autoridade, né? Roubar a autoridade, sendo que Cristo Jesus já resgatou a autoridade para nós, já resgatou para a igreja. Ele buscou o que estava perdido e o deu à igreja. Então, em nome de Jesus, exerça autoridade em nome de Jesus. Saiba quem é você em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus.